Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo, pela TV Educativa e em São Paulo, pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. A nossa convidada é a antropóloga e professora da Universidade de Brasília, Débora Diniz, voz atuante na defesa dos direitos reprodutivos das mulheres e da descriminalização do aborto. Débora chegou a receber ameaças de morte e passou a integrar o programa de proteção aos defensores de direitos humanos do governo federal. No Giro Nordeste de hoje, vamos falar de temas como o aumento da violência doméstica na pandemia, o direito à saúde da mulher e a política pública nesses contextos. Eu sou Cris Cambuí, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Janine Braz, da TV Aperipe, em Sergipe. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Clóvis Bezerra, da TV Universidade Federal da Paraíba. E Soraya Santos, da TV Ceará. Eu quero agradecer a todos e a todas pela participação. Então, vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. A gente vive uma crise sanitária no mundo e no nosso país, né, são mais de 570 mil mortos pela Covid-19. E nessa situação, crianças e mulheres ficam ainda mais vulneráveis à violência que ocorre principalmente dentro de suas casas. Desde 2019, mais que dobrou o número de projetos de lei que tratam justamente do tema aborto ou violência sexual, mas a maioria desses projetos é desfavorável aos direitos das mulheres e jovens. Diante desse cenário, como que mulheres, né, e meninas podem se defender, lutar pela vida e ter seus espaços de sociedade? Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada a todas vocês por essa conversa de hoje. Vai ser um prazer muito grande. Não há nenhuma resposta, Cris, a uma emergência sanitária que não coloque no centro das proteções as necessidades das mulheres e das meninas. E por que eu digo isso? Porque antes da chegada de uma situação tão dramática quanto é a pandemia, os números que você apresentou, nós já vivíamos em um estado de coisas que era injusto para as mulheres, que era injusto para as meninas. E a casa nunca foi um espaço de proteção, um espaço de refúgio seguro para as mulheres e para as meninas. Então, quando essas mulheres se viram, especialmente no primeiro momento que nós poderíamos chamar a primeira onda da pandemia, em 2020, trancafiadas à casa, imaginemos que os equipamentos do Estado, aos quais elas poderiam ligar uma polícia, buscar um sistema de saúde, o socorro de uma vizinha, era como se conformasse uma bolha. E aquele espaço que se presumiu que era um espaço de proteção, ele se tornou ainda mais um espaço de segredo, de solidão e de abandono. E você disse muito bem, você disse o que nós podemos fazer. Essa resposta nós temos sempre que evitar que a resposta tenha que sair das vítimas. Não há resposta a uma situação estrutural e persistente, como é da violência contra as mulheres e contra as meninas. Violência física, psicológica, sexual e as demandas daí decorrentes que não passem pelas estruturas, pelos equipamentos do Estado. E o que nós vimos no último ano é uma falência de proteção, que é uma falência de reconhecimento de que essa é uma população vulnerável. Professora, quero agora chamar Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Quero saudar a todos os colegas de bancada, saudações piauienses, e dizer que é um prazer falar com a Débora. Débora, vamos falar de cinema. Queria falar um pouco de cinema com você. Olha, aqui no Brasil, e de uma forma geral, Débora, ninguém sabe muito bem quem foi, por exemplo, Glauber Rocha, Arnaldo Batista, João Pedro Teixeira, Helena Inês, entre vários outros importantes personagens da vida real aqui no Brasil, como eu disse, como também personagens que foram retratados por você, a Angélica, o Jaime ou o Antônio, todos retratados no cinema. Entretanto, muito provavelmente,
as pessoas saibam que quem é o Coronel Kurtz, do Apocalipse Sinal, o Tony Maneiro, do Embalo de Sábado à Noite, o Red Butler, do E o Vento Levou, a Sarah Connor, do Exterminador do Futuro, a Dorothy, do Mágico de Oz, a Dona Hermínia, de Minha Mãe é uma Peça, e o Luke Skywalker, do Star Wars, entre outros. Do ponto de vista do audiovisual, da arte e da natureza humana, como personagens da ficção podem ser mais lembrados que personagens da realidade? Henrique, a sua pergunta é uma pergunta, na verdade, sobre o que essa cultura do espetáculo nos provoca, né? E quem é que nos provoca a lembrança? O documentário, quando você cita a Angélica, o Jaime, o Antônio, eles são gente de carne e osso. A Angélica é uma mulher negra, jovem, que vivia no que nós chamamos da Cracolândia, em São Paulo. Vivia ali, perambulando pelas ruas e tentando encontrar socorro para a saída do crack. O Jaime e o Antônio são homens que viviam no chamado manicômio judiciário, esses espaços a meio caminho entre um hospital psiquiátrico e um presídio em Salvador, na Bahia. E aí a sua pergunta é: que vidas importam para nós, a ponto que nos provocam a nomeá-las? E quando você cita essa lista de nomes, que certamente as pessoas que estão nos ouvindo talvez conheçam muitas delas e nunca ouviram falar de Antônio, Jaime, Angélica, outros anônimos, e o documentário ele faz isso, o documentário ele é um apelo, ele é uma convocação a se aproximar do mundo real, a dizer que mundo que está diante de mim, que me faz um apelo para dizer essas vidas importam e há algo de errado aqui. Então, se eu respondo a sua pergunta sobre o que está acontecendo aqui na nossa lembrança, e quando você coloca duas dimensões artísticas que poderiam ser comparáveis, como a ficção e o documentário, e por que essa subalternização do documentário, é porque nós estamos falando do mundo real, do mundo que vai nos obrigar a dar um beliscão e dizer o que eu faço com isso quando eu terminar de ver a história, que é da Casa dos Mortos, do manicômio judiciário da Bahia. Não dá para humanamente dizer não tem algo errado aqui. Claro que tem algo errado aqui. Obrigada. A gente segue agora para Aracaju, capital de Sergipe, a vez de Janine Braz, da TV APRP, fazer a pergunta à antropóloga Débora Diniz. E hoje também estreando aqui, né, Janine? Seja bem-vinda. Ok, obrigada, Cris. Olá, Cris. Olá para você. Olá do Sergipe. Olá, Débora. É um prazer estar falando com você. E vou continuar a linha cinema, né? Para falar uma das suas obras, né, que você comentou, que se chama A Casa dos Mortos. Retrata a realidade do Hospital Psiquiátrico aqui de Salvador, que foi fundado em 73. A obra foi lançada em 2009. Eu gostaria de saber, Débora, o que mais te chamou a atenção durante esse processo de construção dessa obra tão incrível? Janine, muito obrigada por perguntar isso. Vocês não sabem a minha felicidade de vocês me darem as boas-vindas com perguntas tão bonitas quanto essas, que são as perguntas sobre os trabalhos mais anônimos que eu fiz, né? Porque é sobre esse mundo invisível, esse mundo enclausurado, sequestrado. E aí, Janine, é uma pergunta do que está por trás da minha chegada, inclusive no manicômio judiciário, no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Um dia, uma gestora das políticas de saúde do governo federal me procurou e disse: olha, Débora, em cada hospital psiquiátrico penal no Brasil, que ela sequer sabia quantos eram, vejam bem o estado em que nós estávamos. Desde 1921, o Brasil tem essas instituições híbridas, a primeira fundada no Rio de Janeiro. O Estado brasileiro sequer sabia quantos haviam no país, porque alguns são alas de tratamento psiquiátrico, outros são hospitais. Ela me dizia: mas em cada lugar que eu visitei, há um ladrão de bicicleta. Um sujeito que em algum momento da vida pegou uma bicicleta para dar uma volta, e essa perversão desse sistema penal psiquiátrico colocou esse sujeito ali e ele está em prisão perpétua. A minha primeira reação, Janine, foi dizer: isso parece aqueles contos de dizer que aqui é a grande injustiça do sistema penal. Bem, eu visitei todas as unidades, né? Que além do filme eu fiz um censo. Em cada unidade que eu visitei havia um ladrão de bicicleta. O que é o ladrão de bicicleta? Era aquele sujeito ali que estava na comunidade e que estava em sofrimento mental, sem o tratamento.
que um dia pegou uma bicicleta para dar uma volta. Era o doido da comunidade, né? O piradinho do bairro. Ele entrou ali, ele não sai mais, porque aquela é uma roda de abandono. Então, um dos sujeitos do filme é Amerindo. E o seu Amerindo era um ladrão de bicicleta e estava ali há 30 anos. Vamos girar, porque temos muitos assuntos ainda para tratar com a antropóloga Débora Diniz. A gente vai para São Luís do Maranhão. Eu quero chamar Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Boa noite, Marcos. Olá a todos. Essa aqui é uma bancada arretada, né? Uma bancada nordestina, com um olhar nordestino sobre o que acontece no Brasil e no mundo, por isso tão diferenciada e por isso um privilégio fazer parte dela, né? Bom, Débora, é o seguinte, cada convidado, ele permite, a gente lê, entra um pouco na obra dele e vai se apropriando de olhares, de termos. Uma coisa que eu me apropriei da tua obra, das várias coisas, tudo, mas é uma expressão que você usou que eu não conhecia, não quer dizer que seja sua, mas eu aprendi estudando um pouco sobre você e tudo, que foi imunoprivilégios. Eu não tinha pensado nisso, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Quer dizer, a gente está falando em tanta exclusão, em tanto privilégio, e aí, de repente, a gente se dá conta, na pandemia que a gente vive, que existe também o imunoprivilégio. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Marcos, eu sou alagoana. Os meus pais vivem em Alagoas, né? E eles são idosos. E eu sou mais jovem do que eles. E o fato de, pelas intercorrências da vida, hoje eu não estar no Brasil, eu me vacinei antes deles. Porque o território onde eu estava me ofereceu a vacina antes do Brasil. Esse é um exemplo de um imunoprivilégio. Ele me acompanhou simplesmente porque eu não estava em um país que, neste momento, vive um negacionismo sobre a ciência, há conflitos na distribuição da vacina, há incompreensões sobre a vacina. E ao viver em um país que não só é rico, como é os Estados Unidos, mas como tem uma lógica, inclusive, de acumulação do capital sobre a vacina, mesmo sendo uma imigrante, em uma situação frágil, porque eu não sou uma residente, não sou, né, não tenho nacionalidade americana, eu tive a vacina antes deles. Então, o imunoprivilégio é aquilo que, numa pandemia, nos acompanha em formas de proteção, como, por exemplo, se manter viva e ter proteções à vida antes daqueles os mais vulneráveis, e dos quais eu não tinha forma de distribuir, talvez as pessoas com quem eu mais adorasse e quisesse cuidar, como eram meus pais. Porque ele acompanha o corpo naquele momento no território, ele pode acompanhar o corpo em algum momento quando eu posso comprar algo. E no caso de uma pandemia, foram os estados nacionais que disseram, eu salvo os meus, e salvo os meus com acúmulo, como fez os Estados Unidos, né? Comprou vacina em proporções muito maiores do que podia, a despeito da desproteção de outros países. Obrigada mais uma vez, professora. Nossa hashtag, lembrando, para quem quiser fazer uma pergunta ou até mesmo um comentário, é hashtag Giro Nordeste. A gente vai agora para Pernambuco, porque é o momento da pergunta de Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife. Olá, professora Débora. Olá, amigos de bancada. É um prazer estar aqui com vocês. Professora, a minha pergunta talvez não seja tão atrativa, tão atraente, tão interessante como é o cinema para a senhora, isso eu respeito demais. Mas vamos lá. Professora Débora, Recife, por ter um dos serviços públicos de referência no país, autorizados a fazer aborto legal, teve que presenciar uma cena difícil de descrever, difícil de aceitar e mais difícil de compreender, por isso eu peço sua ajuda. Há mais ou menos um ano, em agosto do ano passado, uma menina de 10 anos teve que vir do Espírito Santo até Recife para fazer um aborto legal. Depois de ter sido violentada sexualmente, de estar grávida de gêmeos, o atendimento foi negado na cidade em que ela vivia. Essa menina não tinha mãe viva e o pai estava preso. E nessa ocasião, quem vive na cidade teve que conviver, teve que presenciar, teve que a seguinte cena: apareceram pessoas na porta da maternidade tentando invadir aquela unidade de saúde, chamando os médicos de assassino,
tumultuando todo o processo que precisava ser tranquilo para essa criança. E aí vem a pergunta, por que que existe tanto tabu, tanta ignorância, tanto desrespeito, tanta desumanidade na sociedade brasileira para aceitar uma situação como essa? Um caso como esse que é completamente amparado por lei. O que é que a senhora pode dizer a respeito? Josemar, eu agradeço muito a sua pergunta e a importância dela de estar hoje aqui, porque lembrar é também uma forma de reconhecer de que houve uma injustiça muito grande nesse caso. Então, eu primeiro convocaria que aquelas pessoas que estavam à porta daquele hospital são fanáticos. E são fanáticos que ignoram profunda dor que essa menininha vivia. Ela estava grávida, Josimar, o tempo gestacional era exatamente o tempo em que a pandemia foi declarada na sua cidade natal e que as escolas foram fechadas. Ou seja, esse é um corpo que estava a casa, a pergunta inicial que foi feita sobre violência e violência contra as meninas, em que ela sofria abuso, e que ela é olhada, identificada, não importa o que acontecia, quem é que cuidava dela, que não é um julgamento dessa família, e que quando ela procura o serviço de saúde no seu município, os médicos alegam que não sabem o que fazer, que não podem cuidar. O que significa essa cena? Ela pegar um avião pela primeira vez na vida, e eu peço muito que as pessoas imaginem isso. Ela pega um avião, ela tem que chegar em um porta-malas do carro, Josimar, eu não sei se você lembra disso, com pessoas à porta do hospital gritando assassina a uma menina de 10 anos, vítima de uma violência, da qual ameaçavam não apenas chegar ao médico como a menina. Essa é uma cena de um fanatismo brutal dessas pessoas, e da qual, imagine o que é essa menina. Quem é que sai de um território a outro em um porta-malas? São pessoas exiladas da vida, que estão em fuga de um Estado nacional, da qual há barreiras de investigação. Então, é isso o que a criminalização do aborto, o estigma do aborto faz, inclusive contra vítimas, tão indefesas e inocentes quanto uma menina de 10 anos. Então, eu não convocaria de outra maneira, a não ser por um fanatismo da qual não conhece limites, inclusive, de agressão contra uma menina. E hoje, se nós fizermos a pergunta para terminar, onde está ela? Essas pessoas não se importam. Ela não pode voltar à comunidade onde vivia, ela não pode voltar à casa onde vivia. Ela passa a viver uma situação de exílio existencial pelo fanatismo do aborto, mas não sobre o cuidado de uma menininha negra, de uma família pobre, da qual sofreu uma violência. Obrigada mais uma vez. A gente tem mais perguntas para a antropóloga Débora Diniz. A gente gira agora e é o momento de seguir para Natal, onde está Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Cris. Olá a todas e todos. Débora Diniz, é um prazer estar participando desse programa hoje com sua presença. Eu quero aproveitar e agradecer porque suas lives no Instagram têm me ajudado bastante no meu mestrado, não só a mim, né? Como milhares de brasileiras e brasileiros que escolheram o caminho da pesquisa na pós-graduação. Minha pergunta, Débora, é sobre uma frase sua a respeito da ministra Damares, do governo Bolsonaro, que afirma que ela é um corpo de mulher no exercício do poder patriarcal. Ela é uma matéria útil ao patriarcado. Eu queria que você comentasse os prejuízos que as mulheres brasileiras estão tendo com uma ministra que não defende os direitos básicos delas, né? O que vemos é uma ausência de políticas públicas para as mulheres nesse governo Bolsonaro, principalmente na pandemia. Muito obrigada, Jorge. O Jorge acaba de fazer referência que todo domingo eu apareço no Instagram com uma coisa que eu chamo uma banquinha, que é ali uma meia hora, uma hora para falar sobre como sobreviver na universidade, na pós-graduação, que é uma tentativa de falar para o mundo, Jorge, não só falar para as nossas comunidades de parecidos e de iguais na vida acadêmica. Mas quais são os efeitos concretos para a vida das mulheres? E eu não só diria para a vida das mulheres, eu diria para as populações vulneráveis, quando nós temos uma ministra da família, dos direitos humanos e das mulheres, da qual
opera a partir de uma lógica de restrição de direitos. Eu dou um exemplo deste momento. Nós temos um ministro da Educação que disse uma frase assombrosa sobre a participação de crianças com deficiência em escolas. O ministro Damares não disse nada. Nós estamos falando de crianças. Nós temos os dados alarmantes de feminicídio, nós temos os dados alarmantes de violência contra as mulheres. Um recente estudo do IPEA que sai sobre o impacto da pandemia em diferentes populações indígenas, população negra, população de mulheres, todos sobre a pasta de ministra Damares, e nada a ser dito. Ou seja, quando o poder ele é conivente com formas sistemáticas de opressão, como aqui, contra as mulheres, contra populações negras, populações indígenas, e quando ele é representado por aquela que nós esperaríamos que seria capaz de cutucar e dizer não pode ser assim, porque as mulheres correm risco, as crianças correm risco, ela se torna, ela e outras mulheres que se prestam a esse papel, uma figura útil à manutenção desse estado de coisas que nos oprime. Então, quando nós falamos de uma luta feminista, eu assim acredito, Jorge, ela é uma luta que toca às mulheres e aos homens. Ela toca a todas nós, porque uma transformação passa por todos nós que vivemos em um regime de coisas que faz com que nós tenhamos uma vida ruim. Todas as formas de vida que restringem liberdades, participação, reconhecimento, são vidas injustas. Então, o patriarcado ele diz respeito às mulheres, mas ele também pede aos homens que sejam parte dessa luta e vocais nessa luta. Obrigada, Débora. A gente vai agora para João Pessoa, para a participação de Clóvis Bezerra, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Olá, Cris, colegas de bancada, cumprimentos para a professora. Olha, existem no Ministério da Saúde, professora, diversas câmaras técnicas, natureza consultiva, e seu nome, inclusive, já constou como integrante, né, de uma comissão sobre transplantes. Eu gostaria de saber, professora, como é que está a situação dos transplantes hoje mesmo com essa pandemia? Clóvis, eu preciso fazer aquelas coisas que diz assim, eu preciso de ajuda dos universitários, né? Então, na verdade, eu não acompanho mais a política de transplantes no Brasil, mas se você me permite, eu aproveitaria a sua pergunta para falar de um outro grupo de trabalho que eu participei de igual importância, que foi sobre Zika, e que diz respeito a nós, que estamos aqui conversando sobre o Nordeste, né? Zika foi uma epidemia que fez o Brasil um epicentro há 6 anos atrás. Nós somos novamente o epicentro de uma segunda pandemia, né, agora, que é com Covid, com efeitos imediatos na vida das mulheres, porque nós temos os maiores índices de mortalidade materna por Covid no mundo. Isso é muito importante de ser repetido. Nós tivemos Zika 6 anos atrás, nós não fomos capazes de aprender o que uma emergência de saúde pública faz à vida das mulheres e das meninas e responder com políticas públicas ativas para preparar o que viria com o Covid. Covid, então, se nós temos o epicentro do mundo de morte materna, tem algo de persistente que está sendo feito no desenho e na elaboração das políticas públicas que não são capazes de responder. Então, nessa matéria em específico, nós tivemos um atraso sobre permitir que as mulheres grávidas e em amamentação elas fossem vacinadas. Nós tivemos um atraso na própria distribuição da vacina e na inclusão dessas mulheres como prioritárias nos grupos. E nós temos uma dificuldade de cuidar delas quando adoecem de Covid. Eu espero ter feito uma coisa justa, que é mudar a pergunta para onde eu conseguiria nesse momento. Obrigada mais uma vez, Débora. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas, viu, e comentários nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Vamos agora seguir para Fortaleza, onde está Soraya Santos, da TV Ceará, estreando aqui também, né, Soraya? Seja bem-vinda. Isso mesmo. Prazer, Cris, Débora. Olá para todos, todas e todos que nos acompanham, né? É uma satisfação representar a TV Ceará. E assim, aqui no Ceará, nós temos a Lei Maria da Penha,
né? A Maria da Penha, que é farmacêutica, é mulher, tem uma lei que leva o seu nome, é inspiração para outras mulheres que são vítimas de violência, mas, apesar disso, temos ainda muitas mulheres que não denunciam seus companheiros. Em julho deste ano, por exemplo, um caso veio a público e ganhou as mídias nacionais, que foi o da digital influencer Pamela Holanda, que após a divulgação do vídeo onde ela foi agredida pelo seu ex-marido, o DJ Ives, eu tive o prazer de conversar com a Pamela e nessa conversa ela disse que tinha muito medo de fazer a denúncia porque ela achava que as pessoas não iam acreditar nela. E aí, Débora, a minha pergunta é: por que que as mulheres ainda têm medo, sabendo que existem leis que podem ampará-las? Muito obrigada, Soraya, mas você mesma já começou a responder com um exemplo de Pamela. As mulheres têm medo porque a pergunta anterior do Jorge sobre o patriarcado faz com que a palavra das mulheres não seja crível, ela não se acredita. O que ela precisou fazer no caso da Pamela? Ela grava, ela filma, ela distribui em mídias sociais. Se quer maior prova e exposição para aquele corpo chegar, aquela mulher chegar àquele grau de risco com seu bebê pequenininho, ela já vinha sofrendo sequências de violências e havia testemunhas ali. Havia um rapaz, havia uma mulher, né, junto. Então, o que nós estamos falando é de que quando se duvida da palavra dela, se faz uma falsa presunção de que basta ela dizer eu não vou sofrer mais violência e ela vai ter mecanismos de fuga. Mecanismos de fuga significa proteção, significa sobrevivência material, significa ter um local para ir, um abrigo. Durante a pandemia, os abrigos exigiam não só que ela fosse testada, os filhos fossem testados, não havia sequer testes disponíveis. Então, há um princípio que nós repetimos de que nós precisamos acreditar nas mulheres. A pergunta tem que ser outra aqui. Não é porque as mulheres não denunciam, é porque há tanta dificuldade em acreditar nas mulheres. Um dos maiores desafios para nós, quando lutamos contra formas de opressão, é mudar as perguntas. A pergunta não é por que a mulher não denuncia, é por que é tão difícil acreditar nela? Por que você não acredita nela? Por que precisamos chegar ao ponto que ela tenha que filmar ela sofrendo uma violência física para que alguém acredite nela e alguém rompa um contrato com um agressor? Que você acompanhou, como todas nós acompanhamos, a sequência de eventos. Inclusive, o absurdo da comunidade do agressor crescer, como se fosse um espetáculo de masculinidade. Pois é, Débora, ainda sobre este assunto que você acabou de falar, a gente lembra, né, também que ele ainda aproveitou áudios que ele tinha gravado dela para desacreditar ainda mais, ou seja, tornar ela a louca da história, digamos assim, como geralmente acontece, né? Não no nosso país, mas enfim, no mundo inteiro. A mulher sempre sendo a responsável quando ela, na verdade, é apenas a vítima da história. Eu agradeço pela sua resposta e agora é hora da participação do público do Giro Nordeste. A Olga está assistindo a gente pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. Minha mãe sempre falava que eu vivia em um mundo mais livre do que o dela, mas não me sinto com liberdade. Somos, de fato, mais livres hoje? Olga, muito obrigada. É muito difícil a sua resposta, né? Eu arriscaria dizer que aqui você está comparando você e sua mãe. E sim, né? E quanto mais longe na história nós formos, nós temos mais conquistas. Então, isso não dá para negar, né? O que nós estamos vivendo, uma angústia do tempo, é vendo elas rapidamente serem desafiadas e postas em risco. Então, essa angústia do tempo presente, esse mal-estar de dizer como é possível que nós tivemos uma Lei Maria da Penha no passado, que foi um avanço importantíssimo à proteção das mulheres, e nós estamos agora tendo cada vez mais fragmentos de dúvida sobre ela, fragilização das formas de proteção sobre ela. Então, eu diria que talvez a sua pergunta, mais do que dizer eu tenho mais ou menos liberdade do que a minha mãe, a pergunta é: o que está acontecendo conosco neste momento que nós estamos vivendo? Não só a percepção, mas a certeza de que os nossos direitos estão rapidamente sendo ameaçados e
restringidos. E o exemplo da menininha de 10 anos é muito concreto. Obrigada mais uma vez, professora. Essa entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. A gente vai a mais uma pergunta, inclusive aqui da Bahia. Débora, na semana passada ganhou repercussão a distribuição de bíblias para mulheres em atendimento no hospital em São Paulo, que realiza tratamento de câncer e que é referência em aborto legal. O hospital se justificou dizendo que isso ocorreu sem que a administração soubesse e que a distribuição foi feita por voluntárias. Como que a senhora avalia esse tipo de situação? Cris, vamos assumir que há uma verdade no pronunciamento do hospital. Eu acho que o debate público ele tem que partir sempre da presunção de que, quando o outro se explica, ele está falando a verdade. Vamos assumir de que o hospital não sabia que isso acontecia. É um equívoco importante ele não saber o que as pessoas que circulam pelo hospital com o registro de voluntários estão fazendo com mulheres em uma situação de extrema vulnerabilidade e fragilidade, como em uma fila para mulheres a serem atendidas por estupro, por violência sexual. Então, nós temos um problema importantíssimo de administração, proteção, confidencialidade, sigilo, cuidado nesse hospital. E há uma segunda hipótese, que é uma segunda pergunta, talvez eu diria, uma rota de pergunta. O que leva pessoas em nome da fé, e de uma fé individual, de uma fé privada, se acharem no direito de assediarem moralmente mulheres vítimas de violência? E é claro que alguns de vocês podem se surpreender em eu chamar o proselitismo de religioso de uma forma de assédio, porque ele não é uma mensagem de paz ou uma mensagem de cuidado que é neutra. Ela vem carregada de julgamento, ela vem carregada de pré-determinações sobre como aquela mulher deve agir. Muito embora a Bíblia é por muitas pessoas, e talvez muitos de nós aqui, considerado um livro de paz, um livro de inspiração, ele traz uma mensagem para aqueles que o distribuem nessa cena de um pré-julgamento sobre o processo decisório dela. Então, eu tenho uma pergunta ao hospital, mas eu tenho uma pergunta a essas pessoas que, em nome da fé, intimidam, perseguem, maltratam, ou inclusive eu chamaria, assediam mulheres, e mulheres muito jovens, em uma situação de fragilidade, como pós um estupro. Obrigada, Débora. E tem mais perguntas. A gente vai chamar novamente Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Professora, eu peço licença antes de fazer a pergunta para falar dois aspectos que me chamaram a atenção. Uma tem a ver com um dos colegas de bancada, que falou da ministra Damares, né? E eu quero só relembrar, porque é importante a gente sempre relembrar, ela disse que era mestra em direito constitucional. E aí, ao ser confrontada com algum documento que pudesse constatar isso, realmente provar isso, ela disse que era no sentido bíblico. Eu fiquei procurando imaginar, por exemplo, São Paulo com um livro de direito constitucional embaixo do braço e não consegui achar nem historicamente, nem em qualquer canto que a gente possa encontrar qualquer informação. Então, ela falsificou o currículo. E quando a senhora falou também sobre o ladrão de bicicleta que foi condenado e me remeteu diretamente ao Vitório De Sica e o filme Ladrão de Bicicleta, onde ele tem sua vida condenada exatamente porque roubou uma bicicleta. Então, dito isso, professora, eu queria fazer uma pergunta que tem muito a ver com a realidade. Exatamente hoje, eu ouvi um relato de dois personagens, a irmã e o irmão. Ele negro, com tatuagens, e possui realmente um histórico de discriminação, medo, desvio de calçada, preconceito dissimulado, porém ele não é nem bandido nem malfeitor. Como todos nós poderíamos lidar com esse estereótipo construído em duas bases? E aí eu cito para a senhora, o racismo e o preconceito que desumaniza e veste o indivíduo a fantasia da maldade e os fatos concretos da realidade, que mostram para a gente a violência que acontece com roubos e assaltos e que aterroriza as pessoas. Como é que a gente pode confrontar essas realidades? Henrique, a sua pergunta é muito importante e eu vou começar dando uma evidência concreta. Quando eu visitei todos os manicômios judiciários do país, a população era toda muito parecida.
Ela era uma população negra, pobre, com baixa escolaridade. Só há sofrimento mental e mal feito, usando a palavra que você usou, que roubar uma bicicleta é um mal feito. Nós não podemos aceitar outra forma de qualificação aqui. Entre população negra, pobre e de baixa escolaridade, qual é a porta de entrada que capturam os indivíduos para uma das maiores perversões que nós já criamos como sistema penal, como sistema punitivo, né, o castigo, que não o racismo, sobre como qualificamos quem são perigosos à convivência. Aí a sua pergunta é uma pergunta para nós, para mim, aqui nessa conversa com vocês, que não sou um corpo negro, que sou um corpo que herda os privilégios da colonialidade. Os privilégios da colônia, né? Ainda mais nascida em um estado dos engenhos de açúcar, da qual a moral é uma moral dos privilégios daqueles que não foram os escravizados. O primeiro ponto de partida é assumir que nós vamos ter que lutar, cada um de nós individualmente e coletivamente, nas coletividades que nos tocam, e publicamente na grande coletividade que somos como um país, de que o racismo está em nós. Assim como o patriarcado está em nós. Falamos de Damares, o patriarcado está nela, as mulheres não estão livres do patriarcado. Eu nasci em uma ordem patriarcal. Lutar contra o patriarcado é uma luta cotidiana, com idas e voltas, com deslizes, porque ele não é um ato de clarividência. O mesmo é para o racismo. Nasci sob os privilégios de não habitar um corpo negro. E eu poderia ampliar a lista na nossa conversa com o ministro da Educação sobre a deficiência. O que é habitar corpos típicos e atípicos, corpos com deficiência e sem deficiência? Então, a sua pergunta é: quais são os processos políticos, pedagógicos e de angústia que temos que viver para reconhecer o racismo, o patriarcado, para ficarmos nos dois da nossa conversa, em nossa vida cotidiana, nas nossas relações cotidianas, e como transformá-lo? Então, isso nós fazemos ampliando os nossos horizontes de reconhecimento, devolvendo a pergunta para nós e não apenas para os outros, e sendo interpeladas. É muito importante ser interpelado sobre as pessoas onde nós temos os nossos deslizes de racismo, de patriarcado. E não caímos na defensiva. Não, mas imagine eu, uma professora tão bondosa, que tem aos domingos um Instagram. Não. As minhas intenções não me redimem daquilo que se esconde em mim. É um processo permanente. Obrigada mais uma vez, professora. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook e Twitter. Vamos falar mais uma vez com Janine Braz, da TV APNP em Sergipe. Bom, professora Débora, durante suas pesquisas, estudos e vivência dentro da sua carreira, a senhora observou, encontrou algum padrão ou situação recorrente vivida que é pouco debatida, tanto na violência contra a mulher, quanto a violência aos direitos humanos? Desculpa. Janine, dentro da sua pergunta, aqui retorno talvez a duas possibilidades de resposta. Nenhuma população é tão esquecida e precarizada e marginalizada quanto a população dos manicômios judiciários, que tanto o Henrique quanto você já me perguntou. Ali são os que estão fora da nossa capacidade de imaginação de vidas sequestradas e injustas. Até porque, eu volto para o Henrique, é uma população que naturalmente as pessoas vão dizer: eu tenho medo, porque elas têm um imaginário de que ali dentro está o psicopata, ali dentro está o canibal, e não de que ali estão as pessoas em sofrimento mental e desassistidas. Mas eu não poderia deixar de trazer que é uma população cotidianamente com medo, atravessando uma fronteira para a clandestinidade, pondo a sua própria vida em risco, que são as mulheres que procuram aborto. As mulheres que fazem aborto no Brasil, Janine, elas são as mulheres comuns. Se nós tivéssemos 5 mulheres com mais de 40 anos nessa nossa conversa, uma de nós já teria feito aborto. Nós estamos falando de quase 500 mil de mulheres por ano no Brasil. E elas são mulheres comuns, com religião, mulheres que têm filhos, e que em um momento da vida tomam uma decisão baseada nas suas convicções, as mais complexas,
que dizem: eu vou atravessar a fronteira da legalidade. Eu vou naquele mercado da esquina, naquela feira da esquina, eu vou tomar um chá, eu vou comprar um comprimido que eu não sei a origem, porque eu não posso me manter grávida nesse momento. Então, essa talvez seja uma das violações persistentes e que nós temos, inclusive, dificuldade de convocar ativistas de direitos humanos a nomearem como uma violação de direitos humanos. Tamanha o fanatismo sobre o aborto, como estava na pergunta do Josemar sobre a menininha de 10 anos. Obrigada mais uma vez, Débora. Seguimos para mais uma participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Professora Débora, o Henrique sempre traz umas camisas legais e hoje ele está com uma camisa, né, Jaws. E aí eu lembro de uma história, viu, Henrique, também, que eu, por muito tempo, traduzia Jaws como tubarão, mas tubarão é shark, claro que é shark. Mas eu passei anos da vida traduzindo o que é, né, mandíbula como tubarão, por conta da tradução do filme. Eu posso viver nesse erro a vida toda, eu posso reconhecer e me reposicionar em relação a isso. A vida me permite isso. Então, tudo isso eu estou falando porque, assim, em pleno século XXI, parece que a gente parece assim, a negação de coisas que acontecem agora. Então, se você pensar, parecia tão anacrônico falar em exílio, em exilados no século XXI, sabe? E eu estudei romanticamente aquela história no colégio, a história dos exilados, e aí, de repente, eu converso com você agora, e isso me pesa, eu me dou conta do conceito do exílio. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do que significa, do peso que tem, o que é uma palavra muito forte. Eu sou maranhense, eu lembro de Canção do Exílio do Gonçalves Dias, por exemplo. Então, me parece algo muito forte, muito pesado, mas, infelizmente, muito real ainda em século XXI. E eu queria que você falasse disso. Marcos, existencialmente, é uma experiência indescritível. Ela não consegue ser antecipada, ela não consegue ser imaginada, a não ser sendo vivida. Eu imagino que muitas experiências dramáticas são assim, né? Agora, o desterro, como eu descrevo, que é não poder estar na própria terra, porque o exílio é uma categoria jurídica da qual demanda um estatuto, o desterro, que é o que eu vivo, que também pode ser disputada juridicamente, certo? Mas há uma carência de linguagem. Paulo Freire, já citando outros, ele dizia: é como ter uma vida de empréstimo. Ela é uma vida de que você vai ter vizinhos de empréstimo, talvez você conheça as pessoas ou não, da qual chega uma pandemia que nos confina a casa, mas eu já vivia a casa. Eu já trabalhava sem ninguém. Da que a vida se reduz à memória, tudo que vocês veem aqui atrás, do que era sair e dizer: que matéria importa para a lembrança? Que história eu conto de mim? São perguntas que eu jamais me imaginei fazê-la. E ela faz um deslocamento existencial certamente sem precedentes. Ela provoca um atravessamento de perguntas sobre o senso do tempo, o senso do encontro. Então, se eu posso sair da minha abstração da resposta a você, ela inclusive me impunha um estado de trabalho de luto sem viver a melancolia da perda. Como? Tenho 2 pais, né? Um pai e uma mãe idosos, que eu não posso vê-los. E que a sentença do luto durante uma pandemia, ou do medo de perdê-los, ela se vivia-se pela impossibilidade, inclusive, da própria matéria do encontro, e não só pelas restrições de uma imunidade, de um imunoprivilégio, ou das fronteiras dos muros do mundo. Então, se eu posso responder a você, ela também a mim, mesmo tendo nascido durante a ditadura militar, era uma experiência que eu não projetaria para mim. Eu não projetaria como uma possibilidade de imaginação.
E vivê-la é vivê-la em um estado permanente de pedido emprestado, de possibilidades, de conexões para a existência. Vamos girar? Quero chamar novamente Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Professora Débora, ainda falando nesse tema do aborto, trazer alguns números aqui. Em todo o mundo, 95% de todos os casos de aborto praticados em situação de risco acontecem em países que mantêm leis restritivas contra o aborto. São dados da Organização Mundial de Saúde. E o Brasil engrossa essa fila, essa lista de casos, né? A lei brasileira, ela resguarda o risco, ela pode ser aplicada quando há risco de vida da mulher, quando a gravidez foi causada por estupro ou anencefalia. O que a senhora acha da lei? Pela sua experiência, qual a importância do aborto legal? E a lei brasileira deveria ser modificada para abranger outros casos? O que a senhora pode dizer a respeito da lei? Há um raciocínio que parece até, nós chamamos isso na filosofia, contrafactual. Parece uma palavra difícil, mas eu vou tentar deixá-la simples. Como aumentar o castigo, como criminalizar, pode aumentar o aborto? Parece, não é? Eu aumento multa de trânsito, é para as pessoas não correrem. Como eu posso dizer, eu vou prender você, e esses países as mulheres fazem mais ainda? Porque onde o aborto é crime, há um arquipélago de coisas que acompanham, que fragilizam essa mulher, essa menina. Que é o quê? Não se há educação sexual nas escolas. Ministra Damares não quer educação sexual nas escolas, diz que vale coisas como abstinência sexual. Não há nenhuma evidência no mundo, nenhum estudo sobre isso. Ao contrário, se mostra que a educação sexual protege as crianças de um abuso de pedofilia. Inclusive, permite que as meninas planejem, cuidem de quando vão ter relações sexuais e não abandonem a escola por uma gravidez. Então, quando o aborto é criminalizado, há uma série de estigmas e de segredos, de perseguições. A menininha de 10 anos, novamente, que vai chegar na porta de um hospital e vai ser chamada de assassina. Por quê? Porque esse fanatismo sobre o aborto. A pergunta que eu queria devolver, Josimar, é que o Código Penal Brasileiro é de 1940. Aí eu volto para a pergunta da Olga que nos fez. Será que a minha vida está pior do que a da minha mãe? Em matéria de aborto, nós estamos quase como da minha avó, de que em 1940 se criminalizava o aborto porque não se sabia como fazê-lo com segurança. Hoje ele é feito com medicamentos e em casa. As mulheres, pela Organização Mundial de Saúde, é o recomendado. Se compra, recebe os medicamentos e se faz assistido em casa. Então, eu não tenho dúvidas, Josimar, de respondê-lo, de que o aborto não é matéria de política criminal. Ela não é matéria de castigo, de perseguição, de intimidação. Inclusive para sua prevenção e redução da taxa. Ela é matéria de política de saúde, de acesso à informação, de cuidado. Até porque as mulheres, quando fazem um aborto, elas sabem por que elas estão fazendo. E é mesmo nessa dificuldade de uma lei criminal que elas atravessam essa fronteira tão arriscada para a vida, como botar a própria vida em risco e fazê-lo. Então, hoje há uma ação no Supremo Tribunal Federal no Brasil que pede que o aborto não seja crime. O que isso significa é não prender mulheres, não perseguir menininhas e permitir que ela tenha acesso à informação, acesso a métodos seguros, inclusive para planejar uma gravidez e não ser perseguida se assim decidir. Com certeza. E ainda sobre a pergunta da Olga, né, Débora, a gente para pensar. Ainda existem pessoas no Brasil que acreditam que o feminismo é o contrário do machismo, né? Infelizmente, a gente ainda vive essa realidade. Agora a gente segue com mais perguntas para a antropóloga Débora Diniz. A gente novamente com Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Débora, recentemente você escreveu um novo livro. Tem como você dar um spoiler do que se trata e de quando estará disponível nas livrarias?
O livro ele foi escrito com uma teóloga católica, Ivone Gebara, que durante muitos anos viveu em Pernambuco, especialmente em Camaragibe, depois em Olinda, e ele se chama Esperança Feminista, em 12 verbos. E aí vem as nossas perguntas daqui. Como é que nós podemos nos transformar? Como é que nós podemos ouvir? Como é que nós podemos imaginar? E por que imaginar no feminismo? Feminismo não é, como disse a Cris, o oposto do machismo. Quem defende que o feminismo é ter as mulheres no lugar dos patriarcas me parece um equívoco, né? O feminismo é que as mulheres possam viver, sonhar, viver livres de violência, em que elas possam estudar, sonhar em serem mães e matemáticas, que elas possam estar numa bancada de um telejornal e não ter filhos, e de que haja isso que nós chamamos igualdade. Então, o feminismo ele não fala só dessas mulheres, como nós chamamos na classificação biológica. Nós falamos da nossa diversidade de existência, como os corpos transexuais. Então, o feminismo é sobre, essencialmente, cuidado, liberdades, proteção. Então, esse é um livro que vai sair pela editora Rosa dos Ventos, eu espero que esteja outubro nas livrarias, e ela é uma tentativa, e eu preciso ouvir as pessoas de falar para o mundo, e não só para quem eu acho que até hoje eu falei. Obrigada, professora. Seguimos com mais questões para a antropóloga e cientista Débora Diniz. É o momento de mais uma pergunta de Clóvis Bezerra, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Professor, eu gostaria que falasse sobre a ANISA, o Instituto de Bioética, que é voltada para pesquisa, assessoramento e capacitação em bioética na América Latina. Como é que está a atuação da ANISA no momento, professora? A ANISA é uma organização da sociedade civil, né? E vinculada, trabalha em parceria com várias universidades, mas com a Universidade de Brasília em particular. A ANISA, nesse momento, tem um papel muito importante para a proteção de direitos de mulheres e meninas violados durante a pandemia. A ANISA apresentou uma ação ao Supremo Tribunal Federal para garantir que mulheres, junto com o PSOL, para garantir que mulheres grávidas tivessem acesso à vacina. Esse é um exemplo de uma atuação concreta, que é o quê? É usar o melhor da ciência para garantia de direitos, para a urgência da garantia de direitos. Então, a ANISA é uma organização que tenta mover o melhor da universidade, que é um debate público qualificado com ciência, mas com a urgência da vida dos direitos violados. Para fechar essa rodada, vamos a mais uma participação de Soraya Santos, da TV Ceará. Olá, Débora, eu gostaria que você fizesse uma avaliação aqui para a gente com relação à violação de direitos no Afeganistão. Né, a gente tem acompanhado nas mídias o que tem acontecido lá, e eu queria que você dissesse para a gente assim, de que forma isso também nos afeta. A gente também precisa se preocupar com essas mulheres, crianças e pessoas que vivem lá. Soraya, essa é uma pergunta que eu diria que toca a todas nós nesse momento. Que talvez a nossa primeira reação seja dizer, eu não entendo do Afeganistão, é complexo demais para mim. E eu não vou falar porque eu não entendo, eu vou ser só mais uma falando qualquer coisa. A segunda reação é dizer, mas eu tenho meus próprios problemas aqui na comunidade, como é que eu vou pensar um país que está 20 anos em guerra e que tem complexidades religiosas, complexidades de invasão militar? Eu não vou me meter nisso. Na verdade, todas as vezes que nós fazemos isso, que é desligar uma televisão, ou passar adiante, ou dizer isso não me toca, esse é só um gesto mais amplo de voltarmos para a nossa própria concha, né? De voltarmos para a nossa própria casca do que nos toca na vida. O Afeganistão e aquelas cenas, que são cenas assombrosas das pessoas penduradas naquele avião, porque ali é uma cena de desespero, e sendo lançadas como
como um dejeto para aquelas que iam ser salvas, elas têm que nos tocar. Quando elas não nos tocam, nós retornamos à pergunta do Henrique sobre como convivemos com a desumanização. A pergunta é que todas as formas de desumanização, elas têm que nos tocar permanentemente. Claro que você pode me fazer uma tréplica, Soraya, e dizer, mas isso vai tornar a minha vida insuportável e a minha saúde mental. E como eu vou viver com esse espetáculo de tragédia que é a vida humana cotidiana? Acho que são duas coisas diferentes. Uma, se deixar tocar pela dor do outro, não é absorvê-la ao ponto de adoecer e paralisar-me. Porque essa é uma desresponsabilização também. Me deixar tocar é uma convocação ética sobre um dever de responsabilidade. E o que nós podemos fazer com esse dever de responsabilidade? Em um espaço como esse, falarmos sobre esse tema. Se o seu espaço é uma rádio, falar sobre esse tema da maneira que for possível, qualificada como for possível. Para isso, demanda de todas nós, demanda de mim, estudar, saber como falar, aprender como escrever, corrigir-me quando eu me equivoco, mas me silenciar não salva a mim e não salva aquelas em situação de profundo sofrimento. Estamos quase encerrando o Giro Nordeste de hoje. Débora, você gostaria de fazer algum comentário para finalizar? A gente tem 1 minutinho. Não, apenas agradecer que é uma experiência de acolhimento muito grande ser o Giro Nordeste, então somos todos consensualmente nordestinos aqui, e que muitas das perguntas, elas a mim me tocam naquilo que deve ser a nossa pedagogia. Se vocês não quiserem chamar política, eu chamaria existencial. Que tipo de pessoas, que tipo de cidadãos queremos ser por uma vida em comum? São essas as perguntas que passaram hoje aqui. E as respostas construídas coletivamente são tentativas de respostas em que incluem as nossas limitações, mas as nossas certezas de que nós queremos uma vida mais justa e que permita mais gente nela do que a que vivemos hoje. O Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação da antropóloga e cientista Débora Diniz. Muito obrigada por mim. Eu ficaria aqui horas te ouvindo. Quero agradecer também aos comunicadores Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Janine Braz, da TV Aperipê, em Sergipe, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Clóvis Bezerra, da TV da Universidade Federal da Paraíba e Soraya Santos, da TV Ceará. E um agradecimento especial, viu, a todos vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!